E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, minhas lindas turmas. Vamos continuar a nossa disciplina? Bora lá, vamos continuar a nossa matéria, que a provinha está chegando. Vimos agora execução de alimentos e agora nós vamos ver execução contra a fazenda pública, que é aquele assunto enorme que eu lhe falei, mas vamos lembrar. Hoje a execução contra a fazenda pública é apenas de título executivo extrajudicial, ok? E também defesa do devedor. Vamos embora? Vamos lá, execução contra a fazenda pública, defesa do devedor, que tem os embargos à execução, e impugnação ao cumprimento de sentença. A gente também vai dar uma olhada nesse assunto logo adiante. Execução contra a fazenda pública, está no 910 do CPC. O artigo 910 do CPC nos diz o seguinte, olha só, isso aqui, como dito, ó, quando se tratar de título executivo extrajudicial, perfeito? Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 dias. Primeira diferença. Primeira coisinha diferente que a gente já começa a localizar a partir de agora. Que é, a Fazenda Pública, ela tem prioridade, ela tem privilégios nesse sentido, porque ela não é citada para pagar como é o devedor particular. Ela é citada para opor embargos. Mas por que, Rosenberg, essa diferença? O devedor particular é citado para pagar e a fazenda pública é citada para poder se defender, opor embargos. Simples. Nós sabemos que a fazenda ela não paga em dinheiro para a pessoa. Ela não chega lá e diz, ó, tá, então são 3 dias, nós vamos pagar. Ela precisa expedir um precatório, que é aquela ordem de pagamento. Então, em razão disso, ela tem o direito de se opor, de opor os embargos, de fazer a sua defesa para que depois ela possa realizar a expedição do precatório, se for o caso dela sucumbir na ação de execução. Então, primeira diferença que a gente já tem em relação ao devedor particular é que o devedor particular ele é citado para poder realizar o pagamento em 3 dias, depois opor embargos, depois apresentar a sua defesa e assim acompanhar todo o processo, ok? Bonito nisso? Vamos embora? Vamos pular? Parágrafo 1º do artigo 910. É curtinho, bem pequeno. Ele diz, olha, não opostos os embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor, aquela tal do RPV, né? Em favor do exequente, observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição. Então, lá na Constituição vem dizendo aquelas questões todas que vocês já vivenciaram em toda a sua vida e que não nos importa agora poder trazer isso à tona na aula de processo civil. Então, o que é que ocorre? Destrinchando em miúdos, diz o seguinte, se os embargos não forem opostos pela Fazenda Pública, que foi citada para em 30 dias, observe, 30 dias, já só aí o prazo já é em dobro, porque o prazo processual padrão para defesa, para recurso, para outras situações, é de 15 dias. E esse prazo, Rosenberg, é contado em dias úteis ocorridos. Simples. Basta que você se lembre. Se o prazo for processual, ou seja, se o prazo for para o advogado cumprir, nós temos que esse prazo vai ser contado em dias úteis. Se o prazo for material, for um prazo para a parte cumprir, a quem vai cumprir esse prazo irá cumpri-lo em dias corridos. Então, simples para vocês entenderem, é que a Fazenda Pública vai se defender através dos seus procuradores. E dessa forma, se trata de um prazo processual. Portanto, esse prazo de 30 dias que a cabeça do artigo nos fala, se refere a 30 dias úteis. Tá bom? Não se esqueçam desse detalhe. Sim, detalhe. Se os embargos não forem opostos, revelia da fazenda. Então, é só aguardar o trânsito em julgado. Pega-se a certidãozinha e tranquilo. E aí vai se expedir o precatório. E se os embargos forem rejeitados, enfim, se a parte exequente saiu vitoriosa da demanda, ela vai ter também, após o trânsito em julgado, a expedição do RPV ou do precatório, que é para poder haver o pagamento ao exequente. O parágrafo 2º nos diz o seguinte, nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seja lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. Também, assim será, os embargos do devedor particular. Então, qualquer matéria que puder ser arguida a título de defesa no processo de conhecimento, a Fazenda Pública também poderá arguir em se tratando da oposição dos embargos. Ok?
Aplica-se a este capítulo no que couber os dispostos no artigo 534 e 535, que são as questões relacionadas ao cumprimento de sentença. Bonito? Vamos embora? Cumprimento de sentença nós já estudamos, então não temos muito o que debater nesse assunto. Fazenda pública, execução contra a fazenda pública, o assunto é bem pequeno, e aí não demanda também lá grandes pesquisas nesse assunto. Vamos agora para os embargos à execução. Embargos à execução, eu vou trazer dessa vez, nesse texto da gente, somente letra de lei. A gente vai trabalhar letra de lei e uma ou outra observaçãozinha que for pertinente ao assunto que a gente resolver tratar nesse momento. Perfeito? Então vamos lá. O 914 ele começa nos dizendo o seguinte: o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. Então, primeira situação que nos é favorável, que é favorável ao devedor diante da apresentação da sua defesa, é essa daqui. Que, independentemente do executado oferecer depósito, penhora ou caução, ele pode se defender no processo. Para isso vai ter o prazo, vão ter os prazos, tudo em processo depende de prazo. Se lembrem que o processo é uma engrenagem que se desenrola todo em ordem cronológica, então tudo depende de tempo, depende de prazo. E aí o parágrafo 1º diz o seguinte: os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartados e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. Vamos dar uma parada aqui para que a gente possa entender. Os embargos à execução vão ser distribuídos por dependência. Mas, Rosenberg, não é uma defesa? Mas não é uma contestação. É uma defesa, mas não é uma contestação. Não é como no processo de conhecimento em que você chega e protocola dentro dos autos do processo, fazendo aquela linearidade do processo. Você protocola a contestação logo após a citação ou a audiência de autocomposição que não tiver sido bem sucedida, e você vai lá e protocola dentro daqueles autos a sua defesa, a sua contestação. No caso de embargo de execução, o procedimento é um pouco diferente. Imaginemos o seguinte: imaginemos que aqui você tem a execução tramitando. Então você foi citado para poder embargar, e aí os seus embargos, a oposição dos embargos, que é a modalidade de defesa do executado, vai ser feita em autos apartados. Então é um outro processo que se origina para que futuramente, se ele for julgado procedente, extinga a execução, ou se eles não forem acolhidos, eles forem rejeitados, haja o prosseguimento da execução. Mas quando se fala aqui em independentemente de penhora ou depósito, ou caução, significa dizer que mesmo que não haja a garantia do juízo, mesmo que não haja a suspensão do processo, os embargos poderão ser opostos, porque é uma garantia constitucional, o contraditório, a ampla defesa. Esses princípios processuais basilares não poderiam jamais serem sobrepujados por conta de uma penhora, depósito ou caução, principalmente porque ninguém sabe a realidade do devedor. Eu, particularmente, acredito que ninguém se torna um devedor simplesmente porque quer, porque um quanto mais, porque resolveu assim se tornar devedor. Então, dando continuidade, em autos apartados. Então tá, em autos apartados, mas apensos ao processo de execução. E instruídos com as peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. O que significam essas peças processuais serem declaradas autênticas? É que a norma, o Estatuto da OAB permite que o advogado faça a declaração de autenticidade de documentos que ele junta para instruir os autos de um processo. Agora tem que se lembrar o seguinte: qualquer desses documentos que for declarado falso será de responsabilidade do advogado que realizou aquela declaração de autenticidade. Então ele tem que estar muito seguro de que a documentação que foi entregue pelo cliente a ele se trata de documentos idôneos e legítimos, para que ele possa juntá-los
aos autos, principalmente porque hoje a gente está falando sobre autos eletrônicos. Então você pode escanear os originais, digitalizar os originais e devolvê-los ao seu cliente, devolvê-los à parte. Como também você pode juntar xerox deles, desde que você tenha certeza da autenticidade. Se ligue, fique bem esperto em relação a isso para não fazer nenhuma besteira, não cair nenhuma esparrela na sua vida. Então, quando se fala de peças processuais relevantes, é que a execução ela teve para poder iniciar uma petição inicial, de acordo lá com o artigo 2º do CPC. O processo começa por iniciativa da parte com o protocolo da petição inicial e se desenvolve por impulso oficial. Então, aquela petição inicial foi instruída com títulos executivos. E nós estamos falando aqui de embargos de execução porque estamos lidando exatamente com título executivo extrajudicial. Porque se fosse tratando de um título executivo judicial, que é a sentença, nós estaríamos tratando sobre a impugnação ao cumprimento de sentença. Lembrando que aqui é um processo distinto, é um processo autônomo. E a execução do título judicial se trata de uma fase processual que não é um processo autônomo, e sim a continuação da mesma ação de conhecimento que se iniciou lá atrás. É somente mais uma fase processual que se inicia por iniciativa da parte também, começa por requerimento do exequente, e vai se dar através de uma simples petição protocolada nos autos da ação principal. Entendidos esse ponto? E essas peças processuais quais são? Todas aquelas que você julgar relevantes e que estão relacionadas tanto ao processo de execução, como também ao objeto da sua defesa. Essas são as peças processuais. Particularmente por cautela, com exceção de um ou outro documento, que talvez seja altamente irrelevante a situação, eu prefiro juntar a cópia integral dos autos da execução e mesmo também, claro, os documentos que são necessários e úteis para a apresentação da minha defesa enquanto estiver defendendo o executado. Perfeito? Parágrafo 1º, vamos para o 2º? Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante. Observem o seguinte, quando se fala execução por carta, vamos imaginar uma ação de execução que começou lá em Petrolina. Começou aí em Petrolina. Mas o executado está sendo citado em Juazeiro. Ok? Então, saiu de Petrolina para Juazeiro uma carta precatória para que ele recebesse aquela citação. Ele recebeu a citação, o oficial do juízo deprecado, né? O deprecante é o de Petrolina, o juiz da execução de Petrolina, o deprecado é o juízo de Juazeiro que recebeu a carta precatória, tomou as suas providências preliminares ali dentro daquele pedido de Petrolina, e o juiz deprecado determinou que o oficial de justiça fosse cumprir a citação. Ele foi lá, cumpriu a citação. Até aí tudo bem? Ótimo. Então, a execução por carta, os embargos serão oferecidos tanto no juízo deprecante, que seria Petrolina, como no juízo deprecado de Juazeiro. Mas existem duas situações que o próprio parágrafo 2º do artigo 914 do CPC dá a exclusividade do julgamento da execução ao juízo deprecado. E quais são essas duas situações? Primeiro, será competente o juízo para julgá-los, salvo, a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação efetuadas pelo juízo deprecado. Entenderam que essas situações aqui, que são atribuídas ao juízo deprecado, a competência para julgar os embargos? Então vamos destrinchar. Se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação, se trata do seguinte: foi um ato praticado pelo juízo deprecado. Claro, tudo bem, pelo seu auxiliar de justiça, que foi o oficial de justiça que se dirigiu até o executado para tratar da sua citação. Mas ele foi lá e realizou uma penhora com defeito, uma avaliação com defeito ou uma alienação de bens com defeito. Então, se houve vícios nessas situações, por que mandar o processo para o juízo deprecante para que ele verifique lá, eita, peraí, aqui tem uma defesa que está dizendo o seguinte, olha,
Houve vício nessa situação toda que foi praticado pelo juízo deprecado, não especificamente pelo juízo, pelo seu auxiliar. Então vamos pegar e vamos devolver para ele, para que ele possa tomar essa decisão em relação a isso, ou diligenciar no sentido de resolver, de sanar essa situação toda. Gente, isso aí você já começa a ferir mais um princípio processual, que é o princípio da celeridade, e também o da economia processual. Então você fere dois princípios básicos para o bom andamento do processo, e hoje o que se precisa é que o processo ande, corra, voe. Para isso temos uma norma processual mais enxuta, menos travada. Então, ao atribuir ao juízo deprecado a competência para julgar essas situações, significa dizer que quando chegar lá no juízo deprecante, essa situação toda já está resolvida. Já está solucionada. Vamos para o 915 para a gente dar uma andadinha? O 915 nos fala o seguinte: os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias. Viram que a Fazenda Pública goza de 30 dias? Esses 15 dias aqui também são úteis, como aqueles 30 dias da Fazenda Pública são úteis também. Contados conforme o caso na forma do artigo 231. Ok? Aí você dá uma olhadinha na contagem de prazo lá do artigo 231. Mas o que se quer dizer é o seguinte: olha só o seguinte. Vamos destrinchar esse artigo? Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, mas eu trago aqui para vocês uma observação muito importante em relação à contagem do prazo. Primeiro, o executado ele vai ser citado para que em 3 dias ele efetue o pagamento. Só que ele tem mais 15 dias para poder opor os embargos, se defender. Essa contagem ela é particionada. Observem que, para que haja o pagamento, esses 3 dias a que se refere o nosso artigo, eles são contados a partir do recebimento da citação pelo executado. O executado recebeu a citação, começa a contar. Um dia será o dia seguinte, 2, 3 dias. O prazo para a oposição dos embargos já é contado diferente, não mais da citação, mas somente da juntada aos autos do mandado de citação. Então, quando o mandado de citação tiver sido devolvido para o juízo, é que se inicia a contagem do prazo. Vamos observar mais uma questãozinha muito importante em relação a isso aqui? Vamos voltar para o artigo anterior, para o parágrafo 2º do artigo 914. Quando a competência para julgar a matéria for do juízo deprecado, que se tratar sobre defeitos na penhora, avaliação, alienação, tinha falado 2, né? São 3 situações, desculpe. Ou avaliação dos bens alienados, ou alienação dos bens, essa competência vai ser do juízo deprecado. Então, a contagem para o prazo da defesa é a partir do momento da juntada do mandado de citação no juízo deprecado, porque é ele quem vai ser o juízo competente para poder julgar os embargos quando versarem sobre essa matéria. Por isso que é bom você observar, recebeu a citação, entrega para o seu advogado para que ele possa tomar conhecimento dos autos. Mas, se o juízo, se esse daí não for o único argumento, se esses não forem os únicos argumentos a serem arguidos em sede de defesa, então nós temos o seguinte: o prazo será de 15 dias contados a partir da juntada da carta precatória lá no juízo deprecante. Aí é que se iniciará o prazo para contagem para apresentação, dos embargos à execução. Estamos entendidos em relação a isso? Pontos principais: 3 dias para efetuar o pagamento contados do recebimento da citação. 15 dias para a apresentação dos embargos a partir da juntada do mandado aos autos da execução, ou a partir da juntada da carta precatória nos autos no juízo deprecante, ou a partir da juntada do mandado de citação ao juízo deprecado, quando a matéria dos embargos versar única e unicamente sobre vícios ou defeitos de penhora, avaliação ou alienação dos bens. Deu para entender isso aí, não é? Tome nota que isso é assunto de prova. Já vimos isso aqui. 915, parágrafo 2º. Nas execuções por carta, o prazo para os embargos será contado. Tudo que a gente tinha dito. Da juntada, na carta da certidão de citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, ou da avaliação ou da alienação dos bens. Da juntada nos autos de origem do comunicado de que se trata
é de que trata o parágrafo 4º deste artigo, certo? Vamos dar uma olhada mais adiante. Em relação ao prazo para oferecimento dos embargos, a execução não se aplica, dos embargos à execução não se aplica ao disposto no artigo 229. O artigo 229 ele vai tratar sobre a contagem de prazos em dobro. Então, sobre a contagem de prazos em dobro. Então, não haverá contagem de prazo em dobro quando se tratar de litisconsortes. E a gente vai verificar isso aí mais adiante, logo um pouquinho. Mas o que eu já posso adiantar para vocês é o seguinte, olha só. Quando houverem litisconsortes no processo, então, no processo de execução, cada um deles terá o seu prazo contado a partir do momento em que houver a juntada do seu mandado de citação nos autos. A única exceção é quando se tratar de cônjuges ou companheiros. Aí será da juntada do último. Perfeito? E um outro ponto muito importante que está disposto lá no artigo 229 é que não há mesmo contagem de prazo em dobro quando se tratar de autos eletrônicos. Lembrem disso. Processo físico é uma coisa, processo eletrônico é outra história. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juízo deprecado ao juízo deprecante. Isso é a internet invadindo o processo, que é para poder tornar tudo muito mais célere. 916. O artigo 916 ele traz para a gente uma questão que é antiga, tudo mais, mas hoje que está sendo muito mais abraçada, porque foi muito bem trabalhado esse artigo no Código de Processo Civil vigente. Se trata do parcelamento do débito. Então, o que é que ele fala no artigo 916? Ele fala o seguinte, no prazo para os embargos, dentro do prazo para apresentação dos embargos, aqueles 15 dias contados naquelas situações que a gente já vivenciou aqui, dentro daquele prazo para apresentação dos embargos, se o executado reconhecer o débito, reconhecer o crédito do exequente, e ele pode fazer um depósito de 30% do valor daquele débito e requerer ao juízo o parcelamento do restante. Mas prestem atenção, no depósito dos 30%, tem que incluir ainda, tem que adicionar aquele valor, o valor das custas processuais e dos honorários de advogado. Então, ele pode requerer comprovar o depósito de 30%, acrescido de custas e de honorários de advogado, e vai requerer o restante, o parcelamento do restante da dívida em até 6 parcelas. Isso é um direito ou é uma obrigação? Não. Isso aí a gente tem que ver o seguinte. Primeiro, assim detalhe, deixa eu terminar a leitura do caput do artigo, da cabeça do artigo. Isso tudo tem que estar acrescido de juros e de correção monetária, de 1% ao mês. Correção monetária e juros de 1% ao mês, ou seja, são aqueles juros legais que a gente tem, né? Que não pode passar de 12% ao ano. Um ponto que a gente deve observar de muita importância é o seguinte, o exequente ele vai ser intimado para se manifestar sobre essa questão desse pedido de parcelamento do executado. Só a partir daí, você já percebe que não se trata de um direito do executado esse parcelamento. Porque depende de deliberação do juízo, depende da aceitação também da outra parte. Agora, a aceitação da outra parte pode ser suprida pela decisão do magistrado. Se ele analisar e verificar que há elementos suficientes para deferir aquela situação, ele vai simplesmente chegar e dizer, olha, eu defiro o parcelamento, embora que o exequente não queira, mas ele será ouvido de todas as formas. Qual é o prazo que ele vai ter? 5 dias para poder se pronunciar a respeito disso. Tranquilo? Vamos para o parágrafo 2º? Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá que depositar as parcelas vincendas. Então, você fez hoje esse pedido de parcelamento para o seu cliente. Daqui a 2 meses, o magistrado ainda não se pronunciou sobre aquilo, você já tem que ter depositado as 2 parcelas subsequentes ao seu pedido de requerimento, de parcelamento, e ainda tem o seguinte, o exequente poderá, mesmo que ainda não tenha sido deferido nada disso, requerer
o levantamento dessas parcelas mês a mês. Agora, você tem que fazer o depósito dos 30%, mais custos e honorários advocatícios, e mesmo que não haja um deferimento, você tem que continuar realizando os depósitos subsequentes, mesmo que isso faça com que você pague tudo em 6 vezes. Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos. Observe. Por que não há extinção do processo? Principalmente pelo seguinte. Porque se não houver o pagamento, o adimplemento daquelas parcelas, a parte executada poderá ser multada no imposto de 10% do valor da execução. Então, deferida a proposta, os atos executivos ficam apenas suspensos, aguardando que haja o adimplemento de toda a obrigação para que ocorra a extinção, enfim, do processo de execução. Se for indeferida, todos os atos executivos irão prosseguir normalmente, como penhora, avaliação, adjudicação, todos aqueles atos de constituição patrimonial que a gente já estudou em outras aulas. Ok? Parágrafo 5º. O não pagamento de qualquer das parcelas acarrerá cumulativamente. Vocês observem que não é apenas uma coisa, acarretará cumulativamente. O vencimento de todas as prestações subsequentes e o prosseguimento do processo com o imediato reinício dos atos executivos, por isso que ficam apenas suspensos. A imposição executada de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas. Então, todo aquele valor que não havia sido pago ainda será acrescido de uma multa de mais 10%. Parágrafo 6º. A opção pelo parcelamento que trata este artigo importa na renúncia ao direito de opor embargos. Gente, quando vocês estudaram em processo civil 2, lá no 5º período, vocês estudaram preclusão. Isso aqui se chama preclusão lógica. É quando você pratica um ato que é diferente daquilo que você gostaria de fazer. Então, a partir do momento em que você diz, excelência, estou dentro do prazo dos embargos. Excelência, aqui, ó, dentro do prazo dos embargos, eu quero fazer o parcelamento desse débito porque eu reconheço o direito do executado. Você está abrindo mão do seu direito de opor embargos por conta de uma preclusão lógica. O seu ato de requerer o parcelamento já diz ao magistrado que você reconhece aquela dívida. Então, não há por que você opor embargos. Você renunciou ao seu direito de embargar, de se defender. Aí a você só resta protocolar os embargos, ir fazendo a realização de todos os depósitos, mês a mês, para poder cumprir aquilo a que você se propôs. Parágrafo 7º. O disposto nesse artigo não se aplica ao cumprimento de sentença. Essa questão é muito importante. Você deve observar, nós estamos tratando de uma execução de título executivo extrajudicial. Cumprimento de sentença, você não pode requerer o parcelamento. Interessante isso, não é? Tudo na execução? Pelo sim, pelo não, não tanto assim. Uma se trata de uma fase processual e a outra é um processo de execução autônomo. Então, aqui você tem o direito de requerer o parcelamento no cumprimento de sentença. O parágrafo 7º desse artigo já nos deixa bastante claro que não se aplica ao cumprimento de sentença. Que eu acho até uma injustiça. 917. O 917 já vem dizendo quais são as questões que você pode arguir em sede de embargos à execução, a título de defesa na execução. Ele diz o seguinte, olha, nos embargos à execução, o executado poderá alegar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. A gente já estudou essa questão dos títulos executivos judiciais e extrajudiciais, não vamos nos aprofundar aqui, porque principalmente essa nossa aula está toda disponívelzinha lá, dá para vocês darem uma revisada em todo esse assunto. Pode alegar penhora incorreta ou avaliação errônea. Nós já vimos isso aí agora há pouco, que inclusive essas questões relacionadas a isso serão decididas pelo juízo deprecado. Excesso de execução ou acumulação indevida de execuções. Retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos em que a execução para entrega de coisa certa. E nós estudamos a execução da obrigação de dar, né, na aula passada, na outra. Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Prestem atenção nessa observação. A incompetência absoluta ou relativa fazem parte da defesa do réu e os embargos, sendo a defesa do réu, poderão alegar qualquer incompetência. Por que isso?
Porque antes nós tínhamos a ação de exceção de incompetência. Hoje a exceção de incompetência, ela é arguida dentro da própria defesa do réu. Quando a gente fala em defesa do réu, a gente fala da ação de conhecimento. Então, se a título de defesa, o réu no procedimento comum, naquela ação de conhecimento, a gente chama ação de conhecimento, lembrando que todo processo possui a sua fase cognitiva, e eu não deixo de falar isso para ninguém. Então, se lembrem disso, todo processo tem sua fase cognitiva, mesmo aqui na execução, na oposição dos embargos, tem que ter, porque o magistrado não vai decidir sem que ele tenha tomado conhecimento da ação. Então, quando eu falo processo de conhecimento, erroneamente, digamos assim, ou por uma questão de vício até, de todos, até mesmo dos grandes doutrinadores, a gente está se referindo ao procedimento comum, em que a fase cognitiva é exauriente, ok? Então, se cabe ao réu, na ação do procedimento comum, que tem a fase de cognição exauriente, aprofundada, o direito de arguir a exceção de incompetência do juiz, seja ela relativa ou absoluta, dentro da sua defesa, dentro de tópico próprio na sua contestação, os embargos à execução, quando forem opostos com o objetivo de defender o direito do executado, eles podem também conter um tópico próprio a respeito da exceção de incompetência, ou melhor, da incompetência absoluta. A exceção de incompetência não existe mais. Da incompetência absoluta ou relativa do juízo. Ok? Inciso 6º. Qualquer matéria que lhe seria ilícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Então, o que é que ocorre? É perfeitamente possível ao executado que ele alegue qualquer assunto em sede de defesa que ele poderia alegar em um processo de cognição, no procedimento comum. Então, tudo que ele puder alegar naquele momento é lícito a ele em relação às matérias que ele poderia arguir dentro de um processo de conhecimento. Observe que até o próprio Código trata de processo de conhecimento, não só doutrina, certo? Parágrafo 1º. A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição no prazo de 15 dias, contado da ciência do ato. Por que isso é trazido no parágrafo 1º? Porque muitas vezes a penhora ou a avaliação ela vai demorar a chegar ao juízo, ao ponto de que o prazo para a oposição de embargo já passou. É o normal de se acontecer. Na prática, é o comum de se acontecer. Então, como você vai arguir em sede de embargos, a não ser que já tenha havido a penhora, o bem já tenha sido oferecido em juízo, como é que você vai arguir uma penhora, um erro de penhora, uma incorreção de penhora ou de avaliação a título em sede de embargo, se o prazo dos embargos já passou, você já se opôs? Então, esse parágrafo 1º trouxe uma carta a mais para o executado, que é a possibilidade de arguir a incorreção da penhora ou da avaliação através de uma simples petição, dentro do prazo de 15 dias contados de quando? Da ciência do ato. Ok? Perfeito? Vamos embora? Então, um outro ponto aqui importantíssimo é esse que eu botei nessa observação. Essa questão de que é possível alegação, porque se trata de defesa onde não houve fase cognitiva, diferentemente do que acontece no cumprimento de sentença, porque no cumprimento de sentença houve a cognição exauriente do feito. Vamos lá. Parágrafo 2º. Quando é que há excesso de execução? Já estamos terminando, já. Quando é que há excesso de execução? Quando o exequente pleiteia a quantia superior do título, quando ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título, nem há necessidade de muita argumentação, aliás, de argumentação nenhuma sobre isso, porque o parágrafo 2º é todo autoexplicativo. O exequente pleiteia quantia superior do título, recai sobre coisa diversa daquela declarada no título, ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título. Inciso 4º. O exequente, sem cumprir a prestação que lhe foi correspondente, exige o adimplemento da prestação do executado. Inciso 5º. O exequente não prova que a condição se realizou. Então, nessas situações, há excesso de execução. Parágrafo 3º. Quando alegar que o exequente em excesso de execução pleiteia quantia superior do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. Gente, vocês se lembrem que a gente tratou desse assunto já desde o início das nossas aulas, turminha. Sempre nós falamos uma coisa muito basilar. Sempre que você estiver falando, eu até tenho medo do sempre, porque aquilo que eu já disse a vocês, né, do sempre e do nunca, mas vamos lá, quando você alegar, vamos deixar o sempre de lado, né, e vamos lá, quando você alegar qualquer questão de diferença de valores, de numerário dentro de um processo, o que você tem que ter em mente é que você tem que indicar de imediato qual é o valor que você entende por correto e você tem que apresentar um demonstrativo de débitos. O que é esse demonstrativo de débitos? Uma planilha contendo a forma como você chegou àqueles valores. Esse é o demonstrativo de débitos. Então, tratou de diferença de dinheiro, se alegou excesso de execução, você tem que dizer qual é o valor correto. Fulano está pedindo 1.000, mas eu entendo que é só 100. E você tem que mostrar como foi que você chegou àquele 100 para que não haja nenhum equívoco nesse ponto, para que o magistrado possa estar instruído de documentos adequados e de prova o suficientemente adequada para que possa se defender. Para que possa defender, não, perdão, para que possa decidir a respeito da questão toda levada a ele. Parágrafo 4. Não apontado o valor ou não apresentado demonstrativo, os embargos à execução serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento. Rejeitados sem resolução de mérito. Serão processados se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação do excesso de execução. Se você alegar excesso de execução, somente excesso de execução, e não apresentar, não indicar qual é o valor que você entende correto da execução, e não apresentar o demonstrativo discriminado dos débitos, os seus embargos serão liminarmente rejeitados. Ou, se tiverem outras matérias, os embargos serão processados, mas o excesso de execução não será apreciado pelo magistrado. Então, fique atento para isso. Parágrafo 5º. Nos embargos de retenção por benfeitorias, o exequente poderá requerer a compensação de seu valor com os dos frutos ou dos danos considerados devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para a apuração dos respectivos valores, nomear perito, observando-se o então disposto no artigo 464. É um artigo, são parágrafos, o 5º, 6º e 7º, que dependem somente de uma simples leitura por vocês, são meramente para vocês aprenderem esse conhecimento, não tem o que se explicar a respeito disso aqui. O exequente pode, a qualquer tempo, ser emitido na posse da coisa, prestando caução ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante da compensação. Então, essa questão da emissão da posse ela é plenamente possível, mas para isso ele tem que prestar uma caução idônea para que possa receber aquela coisa. E a arguição de impedimento ou suspeição observará o disposto no artigo 146 e 148. Isso aí não é matéria que a gente vai tratar agora, que isso é lá do iníciozinho do nosso curso, ok? O artigo 918 do CPC diz o seguinte: o juiz rejeitará liminarmente os embargos quando forem intempestivos, óbvio, preclusão temporal. Nos casos de indeferimento da petição inicial, todos aqueles casos de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, que a gente verificou quando estudou processo civil 2, que vocês estavam no 5º período, quando eles forem manifestamente protelatórios. Inclusive, aí nessa situação, poderá sofrer uma condenação em litigâncias de má-fé, ok? Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios. Então, tanto pode ser uma questão de litigância de má-fé, como ato atentatório à dignidade e justiça. Observando que ato atentatório à dignidade e justiça é a ocasião em que o prejudicado é o judiciário e litigância de má-fé é uma ocasião em que o prejudicado é o exequente. É a parte. Artigo 919, e já estamos bem pertinho do fim, faltam só mais 6 slides. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Regra: os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Mas o juiz poderá, é uma faculdade, ele não é obrigado, ele não está adstrito a isso. O juiz poderá, a requerimento do embargante, ou seja, da parte demandada do processo, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Então, se forem observadas as possibilidades de concessão de tutela provisória no processo, ou se a execução estiver garantida por penhora, caução ou depósito suficiente para garantir o juízo da execução, para garantir que o exequente não seja prejudicado no futuro, então o juiz poderá, desde que o embargante, que é o demandado do processo, requeira, atribuir o efeito suspensivo aos embargos. Então, naquela linha do tempo processual, você tem aqui primeiro a execução tramitando. Começou o prazo para a oposição dos embargos. Se ocorrerem essas situações que estão previstas no parágrafo 1º do artigo 919 do CPC, a execução ficará suspensa, ao passo em que serão processados e julgados os embargos da execução. Se os embargos forem procedentes, forem acolhidos, forem procedentes, a execução será extinta. Se os embargos forem rejeitados, a execução prosseguirá normalmente com todos os atos executivos que podem ser praticados. Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo em decisão fundamentada. Óbvio, toda decisão do magistrado exige fundamentação. Ele não pode simplesmente dizer que é porque é, ou porque ele acha que é. Tem que haver uma fundamentação para que ele possa tomar uma decisão. Então, havendo fundamentação, uma vez cessadas, aliás, havendo a cessação das circunstâncias que motivaram a decisão de suspensão da execução, o magistrado poderá modificar ou revogar, desde que fundamente a sua própria decisão. Parágrafo 3º, que também vai ser só leitura, quando o efeito suspensivo for atribuído aos embargos, quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas à parte do objeto da execução, esta prosseguirá em relação à parte restante. Se você tem na execução vários fundamentos e você tem, claro, vários capítulos nos seus embargos, mas só fora atribuído efeito suspensivo apenas parte daqueles capítulos, em relação a todos os demais, a execução vai prosseguir normalmente. É óbvio, é evidente. É como a gente falava lá sobre o julgamento parcial e antecipado do mérito de uma causa. Somente em relação àquilo dali que ficava extinto o processo com resolução de mérito. Ficava extinto o processo com resolução de mérito em relação àquela matéria. Mas por se tratar de uma decisão interlocutória, que era logo lá no início, no meio da demanda, então a via de impugnação era através de agravo de instrumento, mas em relação a todo o restante, o processo continuaria normalmente. O parágrafo 4º nos diz que a concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados, não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. Então, se você tem um litisconsórcio, 3 demandados nesse processo de execução, somente um embargou, e aquela matéria dos seus embargos só diz respeito a ele, mesmo que tenha sido atribuído efeito suspensivo aos embargos, não serão aproveitados pelos 2 outros executados. Fácil de entender isso aí, né? Por isso que eu disse que o restante era só leitura de letra de lei. A concessão de efeito suspensivo não vai impedir a execução dos atos de substituição, reforço ou redução da penhora e de avaliações dos bens. Enfim, quando nós estudarmos penhora, aí a gente vai entender muito bem essa questão do reforço, execução e substituição de bens. Desses detalhes, perdão. Então, se o processo se a execução estiver suspensa, esse efeito de suspensão, ele não pode impedir que haja nem a substituição da penhora, nem o reforço, nem a redução dos mesmos, e nem muito menos a avaliação. Uma substituição daquela avaliação, uma nova avaliação daqueles bens penhorados. Então, a suspensão, ela vai ser em relação ao deslinde da demanda toda da execução, não em relação a essas questões processuais que podem, inclusive, facilitar o processo de execução, mesmo ele estando suspenso. 920 nos fala que, recebidos os embargos,
o exequente vai ser ouvido no prazo de 15 dias. A seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência. Encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença. Vamos entender. Execução, prazo, e aí houve a oposição de embargos. Os embargos são a defesa do executado. Então, foram recebidos os embargos, analisou-se, teve todo aquele juízo de admissibilidade, porque eles, apesar de defesa, eles têm os requisitos de uma petição inicial. Aliás, no artigo 319 do CPC, todos aqueles itens em relação ao 319 se referem à defesa também, né? Petição inicial e resposta do réu, principalmente os 2 primeiros incisos. E aí o que é que ocorre? Houve a oposição dos embargos, recebidos os embargos, o juiz vai intimar o exequente para que dentro dos embargos ele possa se defender, ele possa se manifestar. Mas não é contestação. E nem é oposição de embargos aos embargos. Ele vai se pronunciar, se manifestar a respeito de tudo que está sendo arguido naquela defesa. Feito isso, ele vai decidir imediatamente ou ele vai designar audiência. Ok? E encerrada a instrução, ele vai de imediato proferir a sua decisão. E assim a gente finaliza a aula da gente falando sobre execução contra a fazenda pública e embargos à execução. Beijo enorme, turma. Até a próxima aula.